Sabe, toda vez que a palavra tortura aparece em alguma conversa, eu tenho a impressão de que existe uma imagem quase universal que vem na cabeça de todo mundo. Ah, é sempre aquela construção bem cinematográfica, né? Isso, exato. É aquela coisa de filme. Uma sala escura, talvez num subsolo de um prédio do governo, uma luz fria pendurada no teto e um agente fardado fazendo um interrogatório brutal. Uhum. O nosso imaginário coletivo foi condicionado a ver a tortura só dessa forma. E assim, psicologicamente isso até faz sentido, sabe? Como assim? Cria uma distância confortável. Se a gente imagina que a tortura é um monopólio de ditaduras do passado ou de operações estatais muito secretas, a gente afasta esse problema do nosso dia a dia. Nossa, faz todo sentido. Mas aí a legislação real entra em cena e... E destrói essa narrativa visual completamente. Exatamente por isso a nossa imersão de hoje tem uma missão bem clara. A gente vai quebrar esse paradigma. Vamos mergulhar na Lei 9.455 de 97, que é a lei de tortura, e preparar quem está ouvindo a gente para gabaritar qualquer questão sobre o tema. É uma lei cheia de nuances, né? Cheia. E o nosso foco hoje é especial para quem vai encarar os concursos da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado da Bahia. E eu já quero deixar muito claro desde o começo. Toda a nossa análise aqui, essa base de conhecimento impecável, foi extraída do material do professor Kim Nunes. O material dele é excelente. Super focado. Total. A ideia é pegar as chaves de ouro dele, as novidades jurisprudenciais e aquelas famosas pegadinhas de prova que costumam derrubar a galera. Porque, na lei brasileira, a lâmpada do teto se acende e revela que qualquer pessoa no Brasil pode cometer esse crime. Não precisa estar de farda. E para entender como o Brasil chegou nesse formato, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o cenário internacional, sabe? Porque a nossa lei não nasceu do nada, né? Não, de jeito nenhum. A Constituição de 88 exigia uma lei para punir a tortura, mas o Brasil teve que olhar lá para fora e escolher qual modelo ia seguir. E na época, a gente tinha dois grandes paradigmas. A Convenção da ONU e a Interamericana, certo? Isso, a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura, de 84, e a Convenção Interamericana de 85. E a diferença entre elas é gigante. E é aí que a banca adora testar a atenção do candidato. Conta mais sobre essa diferença, porque isso despenca em prova. Então, para a ONU, a tortura exige a presença de um funcionário público. É um crime próprio. Além disso, exige um dolo específico, tipo obter uma confissão, e não prevê a modalidade de omissão. Espera, então se um particular tortura alguém e não tem nenhum agente do Estado envolvido, para a ONU não é tortura? Exato. Para a ONU seria um outro tipo de violência, um crime comum, mas não tortura. Agora, o sistema interamericano abriu muito mais esse leque. Ele permite que um particular cometa o crime, desde que instigado por agente público. Não exige uma finalidade tão específica e ainda pune a omissão. Entendi. E a lei brasileira, a 9.455, fez o quê? Ela se aproximou muito mais da Convenção Interamericana. Ela meio que tropicalizou a regra e foi além. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. É como se a ONU dissesse que a tortura é um clube exclusivo do Estado, né? Mas a lei brasileira abre as portas. No Brasil, a regra geral é que a tortura é um crime comum. Qualquer pessoa pode praticar. Qualquer um. Não precisa ser policial ou agente público. Agora, tem um ponto na teoria dos direitos humanos que eu vi no material do professor Kim que é fascinante. Aquela história do cenário da bomba relógio, o ticking bomb scenario. Ah, esse é um debate clássico. E bem tenso. Sim. A ideia é, imagina que alguém plantou uma bomba numa cidade cheia de gente. A pessoa é capturada, mas não quer falar onde está a bomba. A pergunta é, seria justificável torturar esse cara para salvar milhares de vidas? Estado de necessidade coletivo, talvez? Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma corrente que defende isso, com base num utilitarismo extremo. Mas a nossa lei e as convenções internacionais, elas rejeitam isso de forma absoluta. Absoluta, sem exceção. Nenhuma. Para o Brasil, a proibição da tortura é uma norma de jus cogens, sabe? Um princípio imperativo do direito internacional. A dignidade humana não entra numa balança utilitarista. Não existe justificativa emergencial para a tortura. Caramba. Ou seja, o Estado não pode usar a barbárie
nem para combater a barbárie. Ponto final. Ponto final. A regra é rígida. Tá, então já que qualquer um pode cometer tortura e a proibição é absoluta, como que a lei classifica as intenções do torturador? Porque a violência pela violência não é tortura, né? Tem que ter um fim. Vamos dissecar esse artigo 1º, inciso I. Vamos lá. O inciso I traz algumas modalidades baseadas na intenção. A primeira, na linha A, é a famosa tortura-prova, que é usar a violência com o fim de obter informação, declaração ou confissão. E aqui tem um detalhe técnico, né? É um crime formal. Exatamente. O que significa ser um crime formal? Significa que ele se consuma no momento em que a pessoa sofre aquele padecimento físico ou mental. Mesmo que ela não abra a boca, mesmo que não confesse nada, o crime de tortura já aconteceu. Nossa, isso é muito importante. E se ela acabar confessando por causa da dor? Aí, do ponto de vista do processo, essa prova é ilícita. É o que a gente chama de exaurimento do crime. Perfeito. Aí a gente vai para a linha B, que é a tortura-crime. É quando a tortura é usada para provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa. Isso, o torturador quer obrigar a vítima a cometer um crime. Mas, vamos desempacotar isso aqui e testar um cenário. Imagina que o torturador obriga a vítima a matar uma terceira pessoa. Ele é o verdadeiro mestre dos marionetes ali. Quem responde por quê nesse caso? Excelente exemplo. O torturador, nesse caso, é o autor imediato da tortura e o autor mediato do homicídio. Ele usou a vítima como uma ferramenta. E a vítima que atirou, por exemplo, vai presa? Não responde por nada. A culpabilidade dela é excluída porque ela agiu sob coação moral irresistível. Ela não tinha escolha. Ah, entendi. Mas olha só a pegadinha que o professor Kim alerta no material. A lei fala expressamente em natureza criminosa, certo? Uhum, criminosa. E se o torturador forçar a vítima a cometer uma contravenção penal? Tipo apontar onde funciona um jogo do bicho clandestino, algo assim. Isso é tortura-crime? Aí que a banca pega o candidato desatento. Não é. O direito penal não aceita analogia para prejudicar o réu. Se for contravenção, não encaixa na tortura-crime. Pode cair para um constrangimento ilegal, por exemplo, mas não é a tortura da linha B. Nossa, genial! Tem que ler a letra da lei com lupa. E a terceira linha, a C, é a tortura discriminatória. Isso. Violência ou grave ameaça em razão de discriminação racial ou religiosa. Opa, peraí. A lei só diz racial ou religiosa. Só. E se for por homofobia, discriminação por orientação sexual, ou uma briga por política, uma discriminação política pesada que acaba em tortura? É triste. Mas é outra pegadinha cruel das provas. O rol é taxativo, sabe? Se a motivação for política ou orientação sexual, vai ser outro crime. Pode ser lesão corporal, pode entrar na lei de racismo pelo entendimento do STF, mas não vai ser o crime de tortura discriminatória da Lei 9.455. Caramba, isso despenca em concurso com certeza. Tá, então saímos do inciso I e vamos avançar para o inciso 2, que muda um pouco a figura. Saímos dos crimes comuns e entramos na esfera de relação de poder, a famosa tortura-castigo. O inciso 2 muda a natureza do crime. A tortura-castigo é um crime próprio, ou seja, exige que a vítima esteja sob a guarda, poder ou autoridade do agressor. Tá, mas aí me surge uma dúvida gigante. Como é que a gente diferencia a tortura-castigo do crime de maus tratos? Porque, no dia a dia, um pai que agride um filho sob a guarda dele parece a mesma coisa. Testo na correção. Ele pesa a mão, sabe? Entendi. Já na tortura-castigo, não tem esse papo de educar. O dolo é causar padecimento, intenso sofrimento físico ou mental. É por sadismo, por vingança. Não tem nenhum cunho educativo envolvido. O sofrimento é o fim em si mesmo. Perfeito. E falando em relação de poder, tem uma novidade jurisprudencial muito quente do STJ que o Kim Nunes colocou no material que, olha, achei sensacional. O caso dos presos na mesma cela? Exatamente. Imagina a situação. 2 presos dividindo a mesma cela. Um deles é o chefe de uma facção, o líder informal ali do espaço. E ele resolve torturar o outro detento. Qualquer pessoa diria que o chefe tem o poder ali, então seria tortura-castigo.
Mas o STJ decidiu o quê? O STJ decidiu que não configura a tortura castigo. E por um motivo muito técnico. O tribunal entende que essa liderança informal de facção não cria a posição de garante. Não existe um vínculo jurídico lícito de guarda ou autoridade ali. Faltou a relação jurídica pré-existente. Caramba, ou seja, o Estado não pode reconhecer a autoridade do chefe do tráfico nem para punir ele mais pesado por isso. É a cereja do bolo para cair numa prova discursiva ou objetiva da PC Bahia. Com certeza, ele vai responder por tortura, claro, mas na modalidade comum, não com essa qualificadora de guarda e poder. Muito bom. Agora, levanta outra bola aqui. E quem vê tudo isso e cruza os braços? A omissão perante a tortura. O famoso parágrafo 2º. A omissão é um mundo à parte na lei. É aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitar ou de apurar os fatos. E a pena é menor, né? Sim, é de 1 a 4 anos de detenção. E detalhe muito importante, a omissão não é equiparada a crime hediondo. Opa, anota aí, pessoal. Omissão não é crime hediondo. Mas tem uma diferença vital aí sobre quem é a pessoa que está se omitindo, certo? O dever de evitar e o dever de apurar. Perfeito. A lei faz essa distinção fina. Imagina que o agente tem o dever de evitar a tortura. Por exemplo, o pai que vê a mãe torturando o filho pequeno e não faz nada para impedir. Ele é considerado um garantidor. E aí ele responde por omissão. Não. Aí é que tá. Se ele é garantidor e podia evitar, ele responde pela tortura ativa. É como se ele tivesse torturado. Nossa. Então, para quem serve esse crime de omissão com a pena menor de 1 a 4 anos? Serve para quem tem o dever de apurar. Sabe aquele delegado de polícia que descobre, depois que tudo já aconteceu, que os investigadores dele torturaram o suspeito e ele simplesmente engaveta o caso? Ah, entendi. Ele não estava lá na hora para evitar, mas ele tinha que investigar e não investigou. Exato. Ele comete o crime de omissão perante a tortura. E aqui tem outro detalhe de jurisprudência pesadíssimo. Se aplicasse a omissão para o delegado, o juiz não pode aplicar aquela causa de aumento de pena de 1/6 a 1/3 por ele ser funcionário público. Por quê? Porque o dever de apurar já é inerente à função dele. Se aumentar a pena só porque ele é funcionário público, seria bis in idem, um punir 2 vezes pelo mesmo fato. Olha a genialidade do sistema. Agora vamos entrar no segmento final, as consequências hirtas de uma condenação. Porque, chegamos àquele detalhe que derruba todo mundo em prova. Todo mundo jura de pé junto que tortura é crime hediondo. E é um mito enorme. A tortura não é um crime hediondo. Ela é equiparada a crime hediondo. A Constituição que diz isso, né? Isso mesmo. A Constituição equipara a tortura, o tráfico e o terrorismo. São os famosos 3 T's. O que significa que não cabe fiança, nem graça, nem anistia, nem indulto. Os efeitos práticos são muito parecidos, mas tecnicamente a nomenclatura muda tudo. Tá, e o que acontece se o sujeito tá lá torturando a vítima e de repente ele perde o controle e a vítima morre? Aí a gente tem que olhar de novo pro dolo, pra intenção inicial dele. Ele queria matar? Vamos supor que não. Ele queria só torturar, mas bateu forte demais e a pessoa morreu. Então a gente está falando de tortura qualificada pela morte, é um crime preterdoloso. Ele tinha dolo na tortura e culpa no resultado morte. A pena vai de 8 a 16 anos e ele é julgado por um juiz singular, um juiz comum. E se o plano dele desde o começo era matar a pessoa, mas ele decidiu usar a tortura só para fazer a pessoa sofrer antes de morrer? Ah, aí muda o cenário inteiro. Se ele queria matar e usou a tortura como meio, isso é homicídio qualificado pela tortura. A pena salta para 12 a 30 anos e ele vai a julgamento pelo tribunal do júri porque é um crime doloso contra a vida. É uma virada de chave gigantesca na competência processual. E sobre os efeitos da condenação, o Kim Nunes sempre bate forte nesse ponto. O policial que é condenado por tortura, ele perde o cargo. Perde. E a perda é automática. Esse é um dos pontos que mais chove em prova. Automática. Não precisa o juiz fundamentar lá na sentença explicando por que ele está tirando o cargo do cara. Não precisa. Ao contrário da regra geral do Código Penal, na lei de tortura,
transitou em julgado a condenação, ele perde o cargo, função ou emprego público na hora. E tem mais, viu? O quê? Ele sofre uma interdição para o exercício de qualquer cargo público pelo dobro do prazo da pena aplicada. Se pegou 5 anos de prisão, fica 10 anos sem poder assumir nada no serviço público. Caramba, é uma punição severa para tirar o mal profissional do sistema mesmo. E tem aquela questão do regime inicial fechado, né? A lei original dizia que era obrigatório começar no fechado. Dizia, mas o STF derrubou isso. O Supremo declarou inconstitucional a obrigatoriedade do regime inicial fechado porque entendeu que fere o princípio da individualização da pena. Então, o juiz tem que analisar o caso concreto para definir o regime. Perfeito. E, para fechar, eu vi no material 2 cenários de competência que parecem questão de prova já pronta. Primeiro, um brasileiro viaja para o exterior e é torturado lá fora. A nossa lei alcança isso? Alcança. É o que chamamos de extraterritorialidade incondicionada. Aplica-se a lei brasileira se a vítima for brasileira. E quem julga isso aqui no Brasil? Justiça Federal. A intuição diz que sim, né? Mas segundo o STJ, quem julga é a Justiça Estadual. Outra pegadinha clássica. Anotado. E os militares? Como fica a situação se o militar cometer tortura? Houve uma mudança gigantesca com a Lei 13.491 de 2017. Antes, a tortura não estava no Código Penal Militar, então ia para a Justiça Comum. Agora, com essa alteração, a Justiça Militar pode julgar crimes que não estão previstos no Código Penal Militar, desde que cometidos por militar em situação de atividade. Ou seja, militar que comete tortura em serviço hoje é julgado pela Justiça Militar. Nossa, quanta alteração estrutural importante. Bom, a gente viajou por todas as nuances aqui. Passamos da diferença entre os tratados internacionais, destrinchamos a tortura comum, castigo, prova, a omissão que confunde muita gente, as diferenças cruciais para o homicídio, as consequências irtas com a perda automática de cargo. E tudo baseado num material focado, indo direto no ponto onde o examinador tenta enganar. Exatamente. Mas antes da gente encerrar, eu quero deixar uma reflexão, uma provocação final para quem está acompanhando a nossa análise. A gente sabe que a Constituição colocou a tortura como inafiançável, mas a regra do nosso Código Penal é que os crimes prescrevem com o tempo, certo? Certo, a prescrição é a regra. Só que o STJ já consolidou o entendimento de que a ação civil para buscar reparação de danos por tortura cometida lá atrás é imprescritível. A pessoa pode pedir indenização 30, 40 anos depois. A provocação que fica é: será que no futuro o Brasil vai adotar essa mesma visão dos tratados de direitos humanos, de que o crime de tortura na esfera penal mesmo deveria ser imprescritível em qualquer cenário? É uma tendência do direito internacional que esbarra muito na nossa tradição penal. Mas é uma reflexão que todo estudante de alto nível precisa ter no radar. Com certeza. Bom, a nossa missão de hoje está cumprida. E eu quero reforçar para quem está estudando que toda essa minuciosa extração de conhecimento saiu do material voltado para as provas da PM e Polícia Civil da Bahia, de autoria do professor Kim Nunes. Então, pessoal, curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos concurseiros, porque conhecimento guardado não rende pós. É isso aí, compartilhem e não guardem o ouro só para vocês. E claro, não deixem de seguir o perfil no Instagram de quem tornou todo esse aprofundamento possível. Vão lá e sigam o @profkimnunes. É @profkimnunes. Muito conteúdo focado lá para vocês. Um grande abraço a todos e a gente se encontra na próxima imersão. Bons estudos!